Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Paz seja convosco, amada igreja. Abra a Bíblia em 1 Crônicas, capítulo 10. 1 Crônica está lá no Antigo Testamento. 1 Crônicas, capítulo 4, verso 9 e 10. Crônicas 4, 9 e 10. Ah, querido Espírito Santo, grandioso Espírito Santo, oh Deus Todo-Poderoso, Deus majestoso, Tu és fiel, Jesus. Atrai o nosso coração para o Senhor, atrai o nosso coração para o Seu coração, que nós tenhamos um batismo de amor pelo Senhor, de amor pela Sua presença. Batiza o nosso coração, atraia o nosso coração. Fala para o Senhor, falou: Senhor, atrai o meu coração. Atrai o meu coração para a Sua presença. Atrai o meu coração para o Senhor. Porque nós precisamos de Ti, Jesus. 1 Crônicas 4, 9. Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: ó, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. Oh, Jesus querido. Que sejamos ousados nessa oração, nessa noite, Jesus. Que sejamos ousados nessa oração, nessa noite, Jesus. Ei, Teca. És minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim, sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é o que eu mais quero. A tua presença és meu maior valor. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Atrai o meu coração, atrai o meu coração. É meu maior valor.
Ah, Jesus. Sinta-se à vontade, amado Espírito, para inclinar o nosso coração na direção que o Senhor desejar. Porque nós estamos aqui só pelo Senhor. Só pela sua presença. Só pelo seu toque. Nós estamos aqui só pela dependência do Senhor. Só pelo seu cheiro. Só pelo Senhor. Assim como um destro escritor, ele maneja a pena, ele maneja a escrita. Que o Senhor possa nos manejar de acordo com a sua vontade. Assim como o instrumentista, ele atrai sons do seu instrumento. Senhor, toca em nós e atrai, libera, produza esse som em nós. Um som harmônico. Um som de cura. Um som de libertação. Um som de louvor. Um som de dependência. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu preciso. Pensa pra Ele nessa noite. Atraio. Atraio meu coração. Eu posso te tocar. O livro Cântico dos Cânticos fala que a sunamita, ela corria pelas ruas, pelos campos à procura do amado. Que paixão que ela manifestou pelo amado. E essa paixão que queremos manifestar em nossa procura pelo amado. Para que o amado, ele tenha liberdade de se manifestar através de nós. Que o amado, ele seja visto através de nós. Para que o Cordeiro, ele receba adoração através de nós. Para o Cordeiro que foi morto e ressuscitou, que abriu o livro, que ele receba adoração através de nós. Para que o Rei cante canções de livramento sobre a nossa história, sobre a nossa vida. Ah, Espírito, nos incendeia, Espírito, nos incendeia pela mensagem do Cordeiro que foi morto, que ressuscitou. Jorra Espírito dentro de nós, aquece o nosso coração, aquece o nosso coração. Te procuramos, amado, revela-te a nós, amado,
Revela as tuas aflições ao nosso coração, amado. As tuas aflições pela noiva. As tuas aflições pela noiva. As nossas aflições pela noiva. Pela noiva. Nós tenhamos um sentido missional, uma missão aqui na terra, que sejamos consumidos por essa missão de viver, de falar do noivo, da volta do noivo, da soberania do noivo, do amor do noivo. Que o nosso coração seja cativo de amor pelo Senhor. De amor pelo Senhor. De amor pelo Senhor. Leva-nos àquele lugar, no Santo dos Santos. Porque quando nós entramos nesse lugar, nós não queremos outro. Esse lugar, ele é viciante. É o lugar onde que encontra as tuas naturezas, a humana e a espiritual, a humana e a dos céus, para adorar aquele que vive, para adorar aquele que reina, para adorar o vencedor. Pra te adorar, oh Rei dos Reis, foi que eu nasci, oh Jesus. Declara isso com meu quebrantamento, prazer é de louvar, com o seu corpo, com a meu sua prazer voz. é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Você pode cantar isso com força pra te adorar. Meu prazer é estar nos átrios do. Meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Podemos assentar. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glorioso é o nome de Jesus. Aleluia, a gente tem que dar um cheiro nele, senão não tem jeito. Aleluia, glórias a Jesus. Quem esteve conosco aqui na quinta-feira? Amém? Glória a Deus. Querido, quinta-feira foi uma reunião muito importante. Foi uma assembleia geral extraordinária, aonde que decidimos e liberamos algumas coisas ministeriais. Dentre elas, nós conversamos, colocamos os motivos, o porquê que eu e todos os pastores estávamos nos retirando da Igreja Quadrangular Brasileira. São questões doutrinárias que nós não concordamos com algumas coisas, e nós decidimos nos retirar da Igreja Quadrangular Brasileira. E
está montando um ministério próprio. E acho que vocês viram aqui esse começo aqui, né? O que é isso aqui? Né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia. Glórias a Jesus. Então, dentro da reunião toda, nós conversamos, deliberamos, fizemos documentações. Não vou entrar em detalhes aqui, mas foi assim, maravilhoso, foi unânime. Toda a igreja, mais de 160 pessoas presentes. Foi unânime a aprovação em todas as pautas que foram apresentadas. E uma das pautas foi o nome desse novo ministério, do bebê. Depois de 9 meses saiu. E a pauta foi Igreja do Evangelho. Aí nós colocamos qual nome colocar. E, na verdade, esse nome já estava no nosso coração, meu, da pastora Lau, já tem algum tempo, a respeito de um nome dessa igreja, mas como é um nome assim bem forte, era um nome que ainda a gente não estava pronto para produzir. Mas tudo tem um tempo de Deus. Então, quando colocamos Templo Resgate, foi com unanimidade, aprovação, e a partir hoje é o primeiro culto oficial da Igreja do Evangelho do Templo Resgate para a glória. O negócio foi tão chocante que sexta ainda eu estava toda, parecendo que eu estava, quando você toma um choque, você fica todo assim. Ainda falei, aí de noite eu falei, é o primeiro culto do nova igreja. Eu falei, Jesus, e agora? Aí de manhã, no sábado de manhã, fui no meu devocional, buscando do Senhor qual seria a palavra, e a palavra que o Senhor me deu de fé para caminhar nessa mudança foi a oração de Jabes. A oração de Jabes, ela é antiga conosco. Antiga. Ela é antiga desde lá a igrejinha, né? É uma oração que nós oramos muito tempo diante do Senhor. E ela veio semana passada, porque eu falo para você, a igreja não foi fácil, não. Foi difícil demais. Foi doloroso, foi difícil. São mais de 20 anos, a única igreja que nós, exceto, né, o Caríssimo, é Caríssima, mas os outros, toda a única igreja que a gente sempre ficou foi a Quadrangular. E não foi fácil, mas Deus nos deu uma palavra e nós caminhei por ela e veio esta palavra para ser ministrada. Então, as letrinhas, quando você vê IETR, você já vai lembrar a Igreja do Evangelho, Templo, Resgate. Estamos treinando. Nós estamos treinando, mas está saindo, está saindo. Então, nós estamos com a equipe toda de criação, do núcleo, da questão da logomarca. Nós fizemos esse para dar uma visibilidade sobre os nossos propósitos, mas estamos cheios de plano, graças a Deus, estamos muito felizes, muito felizes. Confesso que a alegria veio, foi ontem, que aí eu vi, aconteceu. Aí que veio aquela alegria, falei, Jesus, coisa delícia. Né? Foi igual aquela videozinho da Frozen. Não está gravando, não, vai cortar depois, por isso que eu posso falar. Tem aquela musiquinha que ela sobe a escada de gelo e canta. Livre sou. Nossa, a hora que eu vi aquilo, eu falei, sou eu. Porque eu sempre honrei a minha liderança, sempre fiz tudo, vocês sabem que eu sempre fiz correto. Nunca fui de murmurar, porque eu não acho isso correto. Quando o coração da gente desalinha, a melhor coisa que tem é a gente se retirar. E foi isso que eu fiz, eu me retirei. E a igreja decidiu se retirar junto e abrirmos um novo ministério. Sei que algumas pessoas vão decidir ficar na igreja quadrangular, está tudo bem, não tem problema nenhum. Está abençoado, tem tranquilo. Mas o que decidir ficar conosco, nós estamos juntos nessa caminhada de criação. Graças a Deus. Foram mais de 20 anos, foi uma igreja que fui muito feliz, fui muito abençoada, acredito que também abençoei bastante.
Mas na vida da gente tudo tem um ciclo. E às vezes a gente precisa fechar alguns, romper com uns para entrar em outros. E está tudo bem. Desde que seja tudo em paz. E graças a Deus foi tudo em paz. Então estamos caminhando assim. E a palavra que no meu coração, e já adianto que essa palavra eu estou desafiando a igreja, nós mantermos 5 encontros da madrugada de domingo, 5 horas da manhã, de sábado para domingo, né? 5 horas da manhã, eu vou fazer uma live ao vivo, durante 5 encontros. E nós vamos estar orando e declarando essa oração de Jabes sobre todas as áreas da nossa vida. Então, do dia 31 para o dia 1º, nós já vamos ter o nosso encontro de madrugada assim, né? Cedo. Nós vamos ter o nosso encontro para a gente estar orando nesse devocional e buscando ao Senhor. E esses 2 versículos, dois pequenos versículos no meio de um capítulo, eles são pequenos em linhas, mas são profundas revelações do Senhor. E ele entra no contexto falando que ele foi o mais ilustre dentre os seus irmãos. E fala que quando ele nasceu, a mãe dele sentiu muitas dores. E a mãe dele colocou o nome dele de Jabes, porque foi com muitas dores que ela teve ele. Imagina essa criança o tempo todo ouvindo a mãe falar, Jabes, ele lembra, provoquei dor. Mãe, provoquei dor, provoquei dor. Olhando esse histórico, falaríamos que essa criança não teria nem esperança, adolescente, de ser alguém que marcasse o seu tempo. Porque carregava na sua história um nome de algo que muito difícil, muito doloroso. E a história mesmo mostra que Jabes orou ao Deus de Israel. E o Deus de Israel é o nosso Deus. Eu não sei se a sua história ela é marcada por dores, não sei se a sua história ela tem traumas nessa história, não sei se tem abandono, não sei se tem choro, provavelmente tem um pouquinho de cada coisa, porque aqui na terra a gente passa, é para lá, é para cá, e a gente vai caminhando. Mas o que mostra aqui é o seguinte, uma pessoa que olhando a olhos naturais não daria certo na vida, foi uma pessoa que orou ao Deus de Israel. E nós vemos que a história dele se tornou uma história mais ilustre do que o dos seus irmãos. Não importa qual o nome, qual o estigma, qual o peso, importa se você crê nesse Deus e ora para esse Deus. Ora e acredita. Além disso, tem 4 características muito importantes aqui que ele mostra. A primeira coisa que ele mostra nessa oração, e o propósito que nós oremos esta oração, pelo menos durante um mês, em todas as áreas da nossa vida, ele começa e fala assim, tomara, ó Deus, que me abençoes. A primeira solicitação dele foi por bênção. Mas não era qualquer bênção, era uma bênção completa, era uma bênção vivida em toda a sua plenitude. É uma bênção que ela vem da origem palavra hebraica barak, que significa uma bênção cheia de graça, cheia de prosperidade espiritual. Então, quando ele pede bênção, não é só coisas físicas. Ele está pedindo que eu seja abençoado em todas as áreas da minha vida. Que eu seja abençoado no meu trabalho, que eu seja abençoado na minha família, que eu seja abençoado, que a minha mente seja abençoada, que eu seja abençoado nas minhas emoções, que eu sei que ele está falando, que eu seja próspero nas minhas emoções, que eu seja próspero na minha família, que eu seja próspero na minha vida espiritual, que eu consiga viver a minha vida de tal forma que a espiritual se funda com a diária e que eu possa glorificar o Senhor a todo momento. Então ele lança esse desafio, ele fala, me enche de graça, me enche de favor divino. Ele foi ousado nessa oração. E quando nós fizemos essa oração lá na igrejinha,
A olhos naturais, nós só devíamos aluguéis, quando nós fomos para lá com 11 pessoas, devíamos aluguéis, devíamos a escada, devíamos a divisória. Olhando com os olhos naturais, falando, não vai dar nada. O que vai dar aqui? Não tem jeito de fazer nada. Mas quando a gente entende qual é a nossa identidade, em qualquer lugar que a gente for, vai fazer a diferença. Agora, Deus que determina o tamanho da diferença que a gente vai fazer. E é Ele que determina a forma que vai fazer. Uma coisa eu tinha no meu coração. Eu só falava, custei ficar, que eu não queria ficar e não queria pastorear. Eu só queria ajudar. Mas eu vim por amor. E fiquei por amor. Talvez eu tenha vindo por obrigação no primeiro dia, porque ninguém queria vir. Aí acho que talvez seja isso. Mas eu fiquei, foi por amor. Depois, mesmo eles não me queriam, mas eu fiquei por amor. E 2 meses de choro para eu não ficar, até Deus falar, Deus falando, e eu fui ficando. E quando eu entendi isso, eu falei, Deus, se o Senhor me plantou aqui, eu vou dar fruto. Não importa, não importa, se o Senhor me plantou, eu vou dar fruto. Então, não importa a sua limitação, ela está aqui. É aqui que ela está. Então, se você entende e ora para esse Deus e fala, Deus, tomara que o Senhor me abençoe em todas as áreas. E se o seu coração ele é alinhado ao coração de Deus, que você deseja ser uma bênção, não para ser melhor do que os outros, mas para honrar o Deus que você serve. Esse era o desejo. Não é para mostrar. Ah, eu venci, eu vou te mostrar. Ah, eu vou mostrar que eu... Não. Não. O objetivo é que Ele seja glorificado. Porque a palavra fala assim, olha, pedi e dar-se-vos-á. Nós precisamos ser ousados para pedir ao Senhor aquilo que está no nosso coração, alinhado com o coração dEle. Foram 9 meses gerando essa igreja. 9 meses chorando. E a hora que Deus faz, Ele faz infinitamente melhor do que a gente pede, do que a gente pensa. Então, orar a Deus, Deus me abençoe em todas as áreas. E Ele fala assim, olha, e me alargue as fronteiras. Essas fronteiras vem do hebraico gobel, que significa território, limites e espaço. O que Ele está orando? Deus, aumenta meu território. Deus, aumenta o meu espaço. Deus, aumente os meus limites. Querido, essa ousadia de orar para aumentar a sua área de influência, a nossa área de influência, ela precisa estar debaixo da oração de Deus. Porque às vezes, num lugar que você está, você precisa alargar, ter coragem para dar os passos, ter coragem para romper, para realizar seus sonhos. Às vezes, quantas pessoas estão bloqueadas nas suas dificuldades, falam, eu não vou tirar carteira porque eu sou velho, eu sou velha. Não, eu não vou tirar carteira porque eu não vou conseguir aprender. Ah, eu não entro numa faculdade porque também eu não consigo. Eu não vou conseguir pagar, eu não vou conseguir estudar. Quantos fatores limitantes, crenças limitantes. Ah, mas o que as pessoas vão achar? Querido, as pessoas sempre vão achar alguma coisa. Mas a pergunta é o que o meu Deus acha sobre mim? Porque o meu Deus que conhece o meu coração, é Ele que tem que achar as coisas sobre mim. Porque na crucificação de Jesus, um monte de gente achava um tanto de coisa de Jesus, inclusive os discípulos que fugiram. Ele não se apegou ao que os outros achavam. Porque se ele tivesse apegado, a hora que Pedro falou assim, Senhor, não fale isso, o Senhor vai morrer. Pedro estava protegendo a vida dele.
Só que o plano de Deus é que Ele desse a vida dele pelos seus. Então nem sempre uma atitude protetiva é aquilo que Deus quer de nós. Às vezes tem momentos em que a gente precisa passar pela dor, pelo Getsemane. E a gente precisa entender que é Deus que tem que ter o controle. Jesus, ele não focava nas vozes. Ele focava naquilo que o Pai falava da identidade dele. Tu és o meu filho amado, em que a minha alma se compraz. Identidade. Identidade. Para de correr para um lado e para o outro. Para e olha o que o seu Deus fala de você. Ele não é o Jeová Nissi? O que é Jeová Nissi? A nossa bandeira. Então aqui ele fala, me alargue. Me alargue. E eu dei um exemplo até de manhã. Falei aquelas plantinhas suculentas. Amo suculentinha. A suculenta, ela tem que esse negócio petitinho que você compra, né? Põe ela assim pequenininha. Se você deixar ela ali, ela vai ficar o tempo todo. Ela vai crescer as raízes naquele espacinho. Ela vai ficar daquele jeitinho. Se você pega aquela suculenta pequenininha, coloca num vaso maior, ela vai ficar maior. Se você coloca ela no maior, ela vai ficar maior. Porque os limites é que coíbem as raízes de crescerem. E se as raízes elas não crescem, a árvore, o seu tronco não cresce, os seus frutos não crescem, as suas folhas não crescem. Então quando ele ora, ele fala, Deus, alarga o meu território e expanda a minha visão. Tenha coragem de viver isso. Pastora, e o medo? Irmão, o medo vem mesmo. Parece que a gente fica até assim, meu Deus, eu estou aterrorizado. Mas aquiete seu coração e vai. As palavras que Deus libera em momento de terror, elas são fundamentais. Essa daqui foi, essas 2 últimas semanas. Essa oração, andar sobre elas. Andar sobre as palavras que Deus te dá. Eu tenho vergonha de fracassar. Todo mundo tem. Mas lembre-se, os fracassos fazem parte do aprendizado. Quem é que nunca errou a sua escrita, aprendendo a escrever e teve que apagar várias vezes? Quem é que nunca caiu de uma bicicleta? Não tem ninguém que nunca caiu nas bicicletas. Quem caiu, quem não andou. Porque quem andou, ele vai cair. Faz parte. Não tenha medo, lembre-se que aqui vem a outra parte. E ele fala assim, e esteja comigo, e estejais, e que seja comigo a tua mão. Senhor, me abençoe. Expanda os meus limites. Porque a palavra de Deus, ela é tão poderosa. Que ele fala que ele prepara uma mesa farta na presença dos seus inimigos. O Salmo 23 nos traz essa imagem de uma mesa grande, a gente sentado comendo e os inimigos ao redor. E a palavra fala que o nosso inimigo não é contra a carne, não é contra o sangue, não. Os nossos inimigos não são contra a carne, o sangue, mas é principado e potestade de todos os demônios. Esses são os nossos inimigos. E aí, eu quero te expandir mais um pouquinho nesse texto. Uma mesa cheia de iguarias que Deus deu. A igreja é cheia de ex-maconheiro, ex-traficante, ex-homossexual, ex-lésbica, ex-isso, ex-aquilo, ex-aquilo, ex-aquilo. E o povo fala, tudo essas igrejas do vocês. Eu falei, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Que é cheio de ex. Mas sabe por quê? Porque esses ex estiveram à beira, à margem do caminho, e alguém que estava sentado à mesa viu a necessidade
e pegou daquele manjar e falou assim: vem se sentar à mesa. A pessoa fala: eu não sou merecedor, eu não posso sentar, eu pequei contra o Senhor, eu matei, eu roubei, eu menti, eu fui presa, eu não posso. Aí o Senhor fala: tem um lugar para você à mesa. Tem um lugar à mesa. Eu fui assim, você foi assim. Então quando a mesa ela fala de ir para os valados, de ir para as esquinas e atrair os filhos de Deus, os cheios de ex, para se assentar à mesa. Expansão de limites, nós estamos em guerra. Porque as pessoas, a palavra de Deus fala que a palavra, para quem não entende, ela é loucura, e é mesmo. A gente fica super feliz de uma pessoa que fez mal para os outros se converter e mudar de vida. As outras pessoas morrem de raiva. Morrem de raiva. Porque o reino de Deus é loucura para os sábios dessa terra. Quando uma dessas pessoas se converte, qualquer pessoa que se converte, os céus se alegram, porque um pecador se arrependeu. Quer provocar alegria no céu? Ganha alma para Jesus. Quer provocar alegria no céu? Prega o evangelho, fora do templo, dentro do templo. Prega, fala, viva o evangelho. E ele continuou falando assim: ó, esteja comigo. E o Senhor esteja comigo. O que ele está falando, igreja? Ele está falando da presença. Você pode conquistar muitas coisas nessa terra. Você pode ter muitos títulos. Você pode ter muitas coisas financeiras nessa terra. Mas a sua história termina aquele dia que a sua alma e o seu espírito não estão ali mais. Um velório nos faz pensar muitas coisas. Ainda mais quando você conhece um pouco a história daquela pessoa. E às vezes foi uma pessoa que correu de um canto para o outro. E não entendeu o propósito. Que podemos ter todas as coisas nessa terra. Mas que nós tenhamos as coisas para glorificar a Deus. Se Deus te dá muito dinheiro, viva bem. Mas aplique esse dinheiro nas pessoas, nas obras, em fazer o bem, no pobre, na viúva, no órfão, no desterrado. Sabe? Seja um provedor. Se Deus te colocou em lugar de evidência, de influência, em cargos de liderança, seja um líder justo, que manifesta a graça, a glória, o poder de Deus. Seja gentil com as pessoas. Seja firme, mas gentil. Se você está ocupando qualquer cargo, seja do menor ao maior, faça tudo com excelência. Brilhe. Se você faz as unhas, faça com maestria. Se você faz o cabelo, faça com amor. Se você organiza a casa de outras pessoas, organize como se fosse para Deus. Se você trabalha de cartão, chegue mais cedo e prepare tudo para o seu trabalho. Se o café é 20 minutos, antes de dar 20 minutos, saia daquele local. Pastora, todo mundo fica. O que nós ensinamos para os nossos filhos? Mas as pessoas vão ficar com raiva de mim, porque todo mundo faz assim, eu vou fazer diferente, eu vou aumentar. Que quando você é justo e faz direita, a régua aumenta. Aumenta. Os que estão embaixo começam a ser vistos pela régua levantada. Então brilhe aonde você estiver, não tenha medo. Não tenha medo. Desde que a mão do Senhor esteja com você. Tem um legislador, Moisés, que estava caminhando com aquele povo lá em direção a Canaã. E o povo dava um trabalhozinho enorme. Um desses trabalhos, hoje eu estava até lendo um salmo, que o Senhor falou assim: aquele povo me entristeceu em várias ocasiões. Eu falei: olha, Jesus, nós podemos entristecer o Senhor. Aí, esse dia estava lá bem manifestadinho.
E o Senhor falou com Moisés assim: eu vou mandar um anjo meu para ir na frente. Pode ir. O meu anjo de guerra vai na frente. Moisés virou para ele e falou assim: o quê? Não me faça sair desse lugar se a sua presença não for. Ele não estava interessado na guerra. Ele não estava interessado nem em Canaã, se a presença de Deus não fosse. Ele declarou e falou assim: não me faça sair daqui. Ou seja, do deserto, daquele local que ele estava. Não é sobre o lado de fora, é sobre o impacto que a presença faz sobre você. Ela é viciante. Ela é viciante, essa presença. Essa vida. Fala que chatice. Vida por obrigação de crente. Falei, nossa, a gente precisa viver esse evangelho na plenitude, na alegria desse evangelho. O dia que o Senhor não me joga no chão, eu mesmo caio e falo: não, tem misericórdia de mim, Jesus. Eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua presença. Eu preciso da sua vida. Não é placa de igreja, é vida. Vida que jorra, vida que transborda. Porque nós podemos declarar a Ele a glória, o louvor, a exaltação. Porque Tu és. Oh, meu Deus. Com fé, com exaltação. Para sempre, amém. Para sempre, amém. A Ele a glória e a Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Sempre, amém. Ô Jesus lindão, cheiroso. Ah, Jesus lindo. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. O nosso coração transborda de amor pelo Senhor. Não estamos aqui por uma obrigação, para nos sentirmos aliviados. Não. Estamos aqui como igreja para declarar: assim como a corça anseia por águas, a nossa alma, ela anseia por Ti. Ele a glória. Oh, aleluia. A Ele a glória, para sempre, amém. Aleluia. E ele fala ainda no próximo pedacinho: e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E aqui, esse preservar do mal é uma oração por proteção. Porque a palavra vem da origem natsal, que significa salvar, libertar e resgatar. Não era somente ficar livre das lutas, mas ser protegidos da luta. Mas como quer dizer isso, pastora? Porque a gente enfrenta luta. Se eu pedir para vocês levantar a mão aqui, um tanto de gente. Às vezes as lutas parecem que estão enfileiradas. Vem uma, a gente resolve, vem a outra, e às vezes nem terminou uma, já veio a outra. Como conciliar essa parte do versículo com a nossa realidade de terra? Sabe qual das maiores aflições que nós podemos viver aqui nessa terra? É vivermos afastados da revelação de Deus. Porque o Salmo 91, ele fala que aquele que descansa
no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu Deus, em quem confio. Então, a chave de conciliação é entender que quando ele ora: Senhor, me livre do mal, me livre da aflição, é mostrar que em Deus há um lugar de descanso. Um descanso para quê? Para aquelas caminhadas ensolaradas, difíceis, que o nosso corpo fica fragilizado. Aquelas caminhadas que às vezes as bolhas nos pés aparecem. A dor de cabeça daquele sol quente. O desânimo. Quem é que nunca foi no centro, num solzão, e chega e fala: estou cansado, estou mortinho. Tem tempos que a gente passa isso. Mas quando ele fala: me livre do mal, é entender que todas essas aflições, elas fazem parte da vida do justo e da vida do injusto. Mas a promessa do justo, que ele fala: eu nunca te deixarei só. Eu nunca te deixarei só. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu não te deixarei só. E há uma promessa lá em João 14: eis que eu vou preparar-vos um lugar junto ao Pai. E lá em Apocalipse ele fala: lá não haverá choro, lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade, lá não haverá morte, não haverá perda, não haverá solidão. Lá haverá a luz. A luz será expandida através do próprio Jesus, porque lá não terá sol. A luz de Cristo nos iluminará. Lá não haverá. Nós precisamos ser preservados do mal, de desviarmos dos caminhos do Senhor. Porque no caminho tem muitas tentações. As aflições nos impedem de viver as promessas de Deus. Cada um de nós já viveu coisas difíceis. Viver as promessas de Deus. Oh, Rabá, Candere, Babá. Jeremias, ele teve uma missão profética, mas foi conhecido na Bíblia como profeta chorão, porque ele ouvia o barulho de guerra, ele ouvia o barulho de morte, porque o povo desobedeceu, o povo se desviou, o povo negociou o nome de Deus, e ele ouvia e falava: povo muda, muda, e o povo não mudava. Ele andou nu. Aquele homem foi preso, jogado no barro. Tantas coisas ele passou. Mas aquele homem, ele foi preservado do mal e das aflições de se perder aqui na terra. O nosso perigo é nos perdermos na terra, no meio das dores e das aflições. O que falar de Paulo? Um erudito, um culto, um homem que participava do Sinédrio, conhecido pela sua importância, mas um homem que perseguiu a igreja de Cristo, achando que a igreja de Cristo estava blasfemando do Deus dos israelitas, até que quando ele foi para Damasco com as cartas para que autorizasse prender os cristãos, ele caiu e uma luz o cegou. E ele ficou 3 dias cegos. E ele falou: o que é que está acontecendo? E ele ouve a voz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele lá nas cartas dele, ele escreve: larguei tudo que eu era por amor a Cristo. O homem que tinha visitado, ele teve visão do terceiro céus.
o homem que o lenço curava, o homem que escreveu a maioria do Novo Testamento, o homem que enfrentou prisões, que enfrentou torturas. E ao final da sua vida, ele fala assim: que eu seja achado em Cristo. Que eu seja achado em Cristo. Quantas pessoas se desviam por pessoas e falam: eu vou voltar para o mundo. Engraçado, eu não vejo gente falando: eu vou lá. O mundo magoa, destroça, destrói, mas não fala: eu vou largar o mundo. Mas quer largar Jesus, quer largar a palavra por decepções humanas. Você vai ter mesmo, vai ter mesmo. Você já viu aquela historinha daquele menininho? Esse é ruim, nós também é ruim. Ele ri, um gordinho. Ele fala: esse é ruim, mas nós também é ruim. O que a gente precisa entender? A gente mede um outro com uma rigidez implacável. Está errado, fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. Crucifica. E nós somos relapsos com as nossas próprias falhas. Mas a misericórdia nos encontrou. Aquele que é muito perdoado, ele muito perdoa. E todas as vezes que eu me achego a Deus, eu sei o tanto que eu sou perdoada. O tanto que eu sou perdoada. Porque Ele é justo, que não tem como se medir. E ele orou e fala: e Deus lhe concedeu o que lhe havia pedido. O prumo divino é a palavra de Deus. O pedreiro, ele tem um prumo para as paredes ficarem retas. E o prumo divino é a palavra. A palavra, ela nos transforma. Ele fala assim: conhecereis a verdade vos libertará. Se eu não conheço a verdade, eu não sou. Fala a verdade, igreja, eu não sou o quê? Se a Bíblia fica aberta no Salmo 91, Salmo 23, apenas eu não sou. Porque quem pode nos libertar é o relacionamento com a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para converter o seu irmão. A palavra de Deus, ela tem que ser um espelho para você olhar você e alinhar a sua vida. A palavra de Deus não pode ser uma janela para você olhar o outro. A palavra, ela é um espelho para olhar você, porque você não é todo mundo. Você é filho do Deus Altíssimo. Oh Deus, aleluia. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus. Que você supere a você mesmo. Que a sua maior dificuldade é você mesmo. São suas dores, são seus cativeiros. Os nossos maiores desafios são os nossos limitadores, que nos limitam. Deus está falando, está mostrando para o outro. E você fala: Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Se Deus está mostrando um tanto de coisa na palavra, é até, eu nem sei a palavra que eu uso, a gente usar esse negócio de Deus falar como se na palavra está escrito. E às vezes Deus está levantando pessoas, as pessoas falam: não está. Você vai esperar Deus te levantar todo dia? Noé que criou a arca. Noé recebeu uma palavra de Deus. Só uma. E ele construiu uma arca durante mais de 100 anos. Com uma palavra que Deus deu para ele sobre o chamado dele. Sobre o chamado dele. O tanto de palavra que Deus tem liberado sobre as nossas vidas e nós temos nos escondido muitas vezes. Muitas vezes nas nossas limitações. Então a oração de Jabes, ela vai servir para balançar a nossa árvore. Coloquemos-nos sobre os nossos pés.
Põe a mão em direção ao seu coração e começa a falar com o Senhor o que Deus falou com você. Nós temos liberdade de falar com Jesus. Porque a palavra diz que Ele é o mediador entre o homem e Deus. Ele que fez o sacrifício. Então você pode falar: Pai, em nome de Jesus, eu entro na sua presença. Assim como Jabes orou na sua história de dificuldade, de dores. Um homem de fé que orou ao Deus de Israel. E ele se levantou. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos suas mãos, Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, pra sempre vou te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é sobre o trono está, soberano Criador, pra sempre te adorar. Eu elevo as minhas mãos, elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus, por mim morreu, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Louve a Ele com as suas palmas, declarando que Ele é digno, que Ele é santo. Aleluia. Glorificado o nome de Jesus.